Oi pessoal, eu sou a Selma Botton, sou professora de artes e vou trabalhar com vocês aqui na área de linguagens e suas tecnologias. Hoje a nossa aula vai ser sobre o consumo. Eu vou fazer uma relação do consumo com a arte. Será que conseguiríamos viver sem consumir? Eu acho impossível. O que consumimos e como consumimos interfere na nossa vida diretamente e também na dos outros seres, sejam humanos, animais, vegetais. E o que a arte tem a ver com isso? É isso que a gente vai estudar hoje. Eu vou acompanhar vocês nessa aula sobre ter ou não ser. Eis a questão. Vamos lá? A imagem que abre a aula de hoje representa uma obra do artista paulistano Vicky Muniz. Esse artista é vivo, ainda deve ter por volta de 60 anos. E ele fez essa obra para a abertura de uma novela de TV em 2010. Quem gosta de novela vai lembrar. Você notou que ela é feita de lixo, pneus usados, móveis velhos, eletrodomésticos quebrados, tudo o resto de consumo de uma sociedade, a nossa sociedade. Tenta fazer aqui, ó, vindo daqui até aqui embaixo, sombrear, fazer um gradiente, sabe? Bom trabalho, pessoal. Isso aí não é lixo, isso aí é material reciclado, isso é dinheiro. Dinheiro. Quando o artista usou uma enorme quantidade de lixo para criar a sua imagem, vocês sabiam que foram usadas 4 toneladas de resíduos? Ele nos ofereceu várias possibilidades de entendimento. Ele articulou vários temas diferentes. Por exemplo, meio ambiente, porque é o lixo, né? O lixo está diretamente ligado com a qualidade do meio ambiente. O amor, né? Tem um casal ali no meio daquele lixo e assim a gente vê que parece que eles estão alheios, né? Aquele ambiente contaminado que eles estão. Cultura de massa, porque foi feita uma obra de arte erudita para uma novela, que é uma arte popular. Subemprego, por que é subemprego? Porque quem recolheu esse lixo foram os catadores de um lixão no Rio de Janeiro, que o artista Vicky Meirelles contratou para ajudar ele na sua obra. E consumo, né? Todos esses resíduos são sobras do consumo. E que outros significados você percebeu? Agora a gente vai ver um outro artista, esse já é estrangeiro. Ele se chama Banksy, mas é o pseudônimo dele. Ele é um artista muito interessante porque ele é anônimo. Então ninguém sabe o nome dele de verdade, ninguém nunca viu uma foto. Então ele faz um mistério, né, sobre a personalidade dele. E a gente vai ver 2 grafites. O primeiro, dá para perceber que é um muro, né? Ele fez o grafite no muro. E ele fez um grafite no muro alto. Então nesse recorte a gente não consegue ter a dimensão. Mas se você tiver curiosidade de pesquisar, você vê que ele faz no edifício. Então parece realmente a imagem de uma pessoa caindo, segurando assim num carrinho de compras. A outra imagem que a gente está vendo parece uma pintura rupestre. Parece mesmo, tem ali um boi flechado, como nas pinturas rupestres que chegaram até nós. E um carrinho de supermercado, como é que pode? Já tinha supermercado na pré-história? Lógico que não, né? Então esse artista Banksy, ele fez uma brincadeira. Ele pegou um pedaço de rocha, fez lá o boi, mais ou menos como era nas pinturas que a gente conhece, desenhou o carrinho, fez esse ser humano aí, um pouco ser humano, um pouco dinossauro, e ele colocou no Museu Britânico, que é um museu muito conhecido na Inglaterra, e deixou lá. E vocês acreditam que esse pedaço de rocha, que ele fez um grafite, ficou lá por dias e ninguém reparou? Ele teve que dar um jeito de avisar os vigias
que tinha alguma coisa lá, assim, clandestina. E aí os vigias foram, reconheceram, óbvio, né? E tiraram esse pedaço de pedra. Só que 3 anos depois, o próprio museu comprou de novo, colocou lá na exposição e ainda colocou uma etiqueta explicando o que tinha acontecido. Nós vimos que nas imagens de Banksy, ele vê outros aspectos do consumo, né? Um pouco diferente do Vicky Muniz. São coisas diferentes, mas não parece que os dois artistas estão conversando entre si? E nós nos reconhecemos um pouco nos significados das obras deles, né? Por exemplo, essa que a gente está vendo agora, que a pessoa parece que ela está enjaulada, né? Enjaulada nesse carrinho de compras. Esse carrinho de compras é um signo muito forte, né? Do consumo atual. E agora? E essa obra aí com os refrigerantes? Será que ela também está criticando o consumo, está ironizando? Não é o que parece, né? E não é mesmo. Essa obra ela faz parte de um movimento artístico chamado Pop Art. Foi um movimento principalmente norte-americano da década de 1950, 60, quando a industrialização estava em alta. E a propaganda para as pessoas consumirem os produtos industrializados era muito grande e muito massiva. E, inclusive, os artistas, eles foram estimulados, financiados a produzir obras elogiando o consumo. Então, nós estamos vendo uma obra de um artista chamado Andy Warhol. Ele foi muito conhecido por fazer esse tipo de representação. Então, era refrigerante, atrizes, né? Atores de cinema, quadrinhos, alimentos enlatados, sempre ligado à industrialização. Bom, outra obra usando mesmo produto Coca-Cola. Só que aí tem um abismo de diferença. Essa já é uma obra brasileira. Ela foi feita mais ou menos na mesma época da pop art americana. Essa foi feita em 1970. Só que o Brasil estava na ditadura militar. Os Estados Unidos, não, né? Então, a obra Coca-Cola, que é do artista Cildo Meirelles, ela tem um conteúdo político muito forte, que era o seguinte: os artistas em geral, músicos, escritores, artistas plásticos, sofreram muita censura ideológica por conta da política. E esse artista, Cildo Meirelles, ele conseguiu uma maneira dele passar o pensamento dele, político, sem ser censurado, sem ser preso, né? Ele imprimia nas garrafas, como vocês podem ver, textos. E naquela época, a gente tomava o refrigerante e devolvia a garrafa para circulação, a garrafa de vidro. E aí a gente ia no mercado, levava a garrafa, devolvia vazia, pegava cheia. Isso quer dizer o quê? Que ele podia imprimir o que ele quisesse e quando ele devolvesse a garrafa para circulação, ninguém ia saber que foi ele que expressou aquelas ideias. Ele só foi assumir essa obra muito tempo depois da ditadura, quando já aconteceu a abertura democrática no Brasil. O consumo, ele tem outras questões além das que nós vimos. Ele tem também a questão econômica. Será que todo mundo consome da mesma maneira? Em todos os países? De todas as formas, os mesmos produtos? Então, essa imagem que nós estamos vendo é de um grupo chamado Coexistência. Eles falam já realmente sobre isso, sobre a coexistência de pessoas diferentes no mesmo planeta. E é uma obra muito simbólica. E o que nós depreendemos? Todas as pessoas consomem da mesma maneira? Obviamente não. E essa imagem ela é uma metáfora dessa diferença social e dessa diferença de consumo. Pode soltar a vinheta da Hora da Tirinha. É um quadrinho do Chico Bento, né? Do Maurício de Souza, o grande produtor de literatura quadrinista do Brasil, né? Então, o Chico Bento e o primo dele, Chico Bento é da roça, o primo dele é da cidade. Então, o primo dele fala assim: eu vou mostrar como um garoto moderno deve se portar nessas situações. Senhoras e senhores, o computador. E ele olha o computador e nada acontece. E aí que ele vê, onde é que eu ligo? Pessoal, tem mais uma tirinha, vamos ver junto? Mais uma vez é Mafalda, que muito boa, né? Muito boa como crítica da sociedade. Mafalda liga na televisão e ela está vendo propagandas. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Aí ela fica pensando, e o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Pessoal, quem gostou desse assunto, que é muito interessante, pode dar uma olhada nos links que eu deixei lá na plataforma de estudos de vocês. Agora eu vou deixar aqui um pedacinho de uma reportagem
que ela é muito interessante e também muito assustadora. Quantos planetas são necessários para suprir a demanda da própria Terra? Se todos vivessem como um típico habitante da China, seria preciso dispor de 1,2 planeta para prover a população mundial. E se todos vivessem como quem reside nos Estados Unidos, seria preciso dispor de 4 planetas para prover a população mundial. Incrível, né? Bom, gente, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima!